Você quer, mas morre de medo de ser vista quando chegar lá. Porque ser vista significa ser julgada, ser comentada e o pior, não ter mais onde se esconder. Se você já sentiu que está se sabotando ou diminuindo seu brilho para não incomodar os outros, você não está sozinha. Você está apenas presa em um mecanismo de defesa que confunde segurança com invisibilidade. Mas hoje eu vou te provar que seu maior medo não é o fracasso, é a luz que o sucesso vai jogar em cima de você. Nos próximos segundos eu vou te mostrar por que seu sistema nervoso interpreta o sucesso como uma ameaça de morte e como finalmente destravar sua presença no mundo. Nós fomos ensinados que o sucesso é mérito, é esforço, é estratégia. Mentira! O sucesso, antes de tudo, é uma questão de capacidade biológica de ser observada sem desmoronar. A maioria das pessoas passa a vida toda na sombra, e não por falta de talento, mas porque o corpo delas interpreta o olhar do outro como uma ameaça de morte. É o famoso, eu prefiro ser pequena e segura do que ser grande e exposta. Eu tenho estudado nos últimos anos como a nossa autorregulação emocional dita o tamanho da nossa presença no mundo. Para te dizer o que eu vou te dizer aqui. Enquanto você não aprender a acalmar seu sistema nervoso diante da exposição, você vai continuar criando desculpa para não aceitar o cargo, para não sentar na frente e não se permitir. Se você acha que isso faz sentido, me deixa pelos próximos minutos abrir essa caixa preta aí e tentar te mostrar por que você se sente um alvo sempre que brilha. Só que o mais importante, como que você vai surfar nesse desconforto e descobrir que o frio na barriga, ele não é um sinal de pare, ele é apenas o seu sistema nervoso que está desregulado. Você vai suportar sim o peso de ser notada. Bom, você já deve ter se sentido em algum momento, seja, sei lá, postando um vídeo, apresentando um trabalho ou expondo suas opiniões, como se tivesse um predador na sala pronto para pular na sua jugular. Um nó no estômago, coração acelerado e talvez até uma sensação de desconexão com o momento, como se estivesse observando tudo de fora. Daí suas palavras, elas parecem ficar curtas ou estarem presas e você não consegue expor o que tanto você preparou, pensou sobre, se esforçou para fazer. Você se preparou para fazer bem, para fazer bonito, mas parte de você acredita que caso você seja vista, aquele predador vai pular na sua garganta. E isso te causa paralisia. Isso porque, para quem tem medo de ser vista, o julgamento alheio dói quase que como uma agressão física. Você se sente profundamente inadequada. E não porque acha seu trabalho ruim, porque ele não é, porque você se sente que você está um erro de ser descoberta. As luzes, elas se acenderam e agora todos vão ver que não tem nada sólido ali, que é apenas uma criança tentando ser adulta. De um lado tem uma vozinha do potencial que te diz, olha, você fez bem, você precisa falar, você tem coisas importantes a dizer. E do outro tem uma vozinha dizendo, olha, você fica caladinha, ninguém te critica ou te rejeita. Fica na sua. E o pior, o holofote pode mostrar cada falha. Vai que você gagueja, vai que você erra o português. Para você isso não é só um detalhe, é o palco central. Você projeta nos outros o seu próprio juiz interno. E que juiz interno severo, hein? Mas aí, no final do dia, você não fala e você deita sua cabeça no travesseiro e sente o peso de ser muito por dentro e nada por fora. Você deixou morrer uma versão sua que você sabe que existe, só que você não consegue libertar, porque o custo da crítica tá parecendo ser muito maior que o benefício do sucesso. Você sabia que isso tem nome? E o nome é desregulação da resposta da ameaça. Você não sabe diferenciar o julgamento de alguém, de um ataque de um bicho selvagem perigoso. Isso foi porque você está acumulando anos de arquivos lixos dentro de você. Esses arquivos são aquelas memórias de rejeição e de crítica toda vez que você ia mostrar algo para alguém. E isso volta sempre que você vai mostrar de novo e te trava para te proteger. Ou seja, você não tem medo do palco, você tem medo da vulnerabilidade que o palco exige para que você esteja nele. E que a gente tem duas questões. Você é importante. Você tem uma coisa aí dentro que pode ajudar, que pode contribuir para o mundo, e também tem o seu próprio propósito. Você vai deixar o seu próprio propósito morrer por causa desse medo? Não, você não vai. Então pronto. A gente chegou a uma resposta. É só ir pro palco. Mete a cara, que eventualmente o medo passa. É assim, não é? Não. Não é assim. Se você já tentou fazer o total oposto, isso piora muito as coisas. Porque para tudo existe um processo. Inclusive para enfrentar esse medo que te impede de oferecer o melhor que você tem a oferecer. Fazer isso, começar, ir, só vai piorar. Você já viu que um elástico, quando você estica demais, rápido demais, ele rompe?
Só que ao mesmo tempo, se você não estica, esse elástico resseca. Aqui é a mesma coisa. Na DBT, se acredita que se você se joga aos leões sem preparo, você não regula suas emoções, e sim ativa o seu sistema de pânico. E aqui a gente está falando do seu mundo interno. Então a gente precisa regular essas emoções para elas conseguirem assimilar a diferença entre o leão e a crítica. Então, se você se expõe logo de cara ao nível 100 de vergonha, sem ter a ferramenta para tolerar a dor emocional, essa emoção da vergonha, o elástico vai romper e o seu cérebro vai entender que esse ambiente é fatal. Só que se você se esquiva, você não consegue desenvolver habilidades para lidar com o mal-estar. Essas habilidades vão se ressecar e encolher. Então, o segredo é adquirir habilidades para lidar com o desconforto. E para isso, você pode usar a técnica de tolerância ao mal-estar da DBT. O que é? Você vai entender que para fazer o que você quer, você não vai parar de sentir o que você sente. Não tem como eliminar a dor, mas você pode impedir que essa dor se torne sofrimento. Isso significa que o frio na barriga vai vir, vai ser ruim, só que é só um frio na barriga e é só um sentimento ruim, e não é você sendo horrível para a vida inteira porque você não pode errar. Então, tolera o mal-estar de fazer algo que é pro seu bem. Quando você realizar esses momentos de exposição, se dê pausas e se autovalide. Você foi e fez algo difícil. Não vira o Batman e sai louca se expondo por aí. Respira e fala para você mesma: nossa, eu sou forte, eu enfrentei o que eu tinha medo, mesmo com desconforto, eu tolerei o mal-estar. E agora eu tô orgulhosa do que eu fiz por mim. Então vamos fazer algo gostosinho, porque nós merecemos. Se recompensa de um jeito que faça sentido para você. Desse jeito, você não vai fazer uma exposição suicida, mas sim uma fisioterapia emocional. Se seu objetivo for ensinar algo complexo para milhares de pessoas, ou para dezenas de pessoas, o elástico não vai aguentar isso hoje. Então, primeiro você vai ter que dar uns estiramentos ali. Então, você pode gravar isso para você mesma, ver depois apresentar para uma amiga, depois apresentar para seus pais, seu parceiro, e gradualmente. E sempre que você faz isso, se parabeniza, se valida, entende? Eu posso te falar uma coisa? Ainda que nossos exemplos aqui eles estejam muito voltados para a carreira, você acha que isso afeta só a sua vida profissional? Olha para os seus relacionamentos. Isso aparece no medo de falar, no medo de desagradar, no medo de discordar. E até quando você terceiriza sua autoconfiança. Então, para perder esse medo de ser visto, a gente tem que trabalhar em duas frentes. Que é a frente das habilidades que você precisa ter para lidar com os desconfortos e saber como fazer isso gradualmente. Então, por exemplo, o pilar ali de tolerância ao mal-estar é uma habilidade. Saber como ir aos poucos é uma habilidade. E elas são habilidades de enfrentamento. Mas você precisa entender a parte interna disso. O que acontece que está me dando medo? Será que eu tenho segurança o suficiente para isso? Então, você precisa de uma construção interna, uma boa base interna forte que não flutua conforme marés de opiniões alheias. Você precisa estabelecer seus princípios e ter independência emocional ou autoestima. Porque esse pilar aqui significa que eles podem falar o que for. A sua validação não vai vir deles, não vai vir de fora. Vai vir de um compromisso interno com a sua própria verdade e a sua competência. Onde que você reconhece suas falhas sem se desintegrar. Onde você celebra seus acertos sem precisar de aplausos externos para que isso pareça real. Você já está sentada na sala. Você já está se validando. Então o segredo para você conseguir aparecer e entregar o seu melhor sem se quebrar no caminho é entender que a confiança, ela não nasce pronta, ela é construída no manejo do desconforto. Então a palavra aqui para esse pilar é confiança. Você precisa construir a sua. Tudo começa com a criação dessa sua base interna sólida, onde você se torna a sua própria âncora e decide que seu valor não está em leilão para quem assiste ou critica. Com essa raiz fincada, você vai parar de ver o medo como um sinal de pare e você vai passar a ver ele como um dado técnico. O seu sistema nervoso está apenas acusando que você está saindo do conhecido. E aí que entra, né, a tolerância ao mal-estar. Ao invés de você fugir da ansiedade, de tentar atropelar ela com um esforço heróico que rompe esse seu elástico emocional,
você aprende a surfar na onda do desconforto. Você escolhe passos pequenos e graduais que vai esticando ao pouco a sua capacidade de ser vista centímetro por centímetro. Cada vez que você sente aquele frio na barriga, mas permanece na situação sem se abandonar, sem se julgar, você está ensinando para o seu cérebro que aquele ambiente é seguro. Esse processo de ir aos poucos, respeitando o tempo da sua borracha interna, é o que vai garantir que você não resseque na estagnação e nem exploda do pânico. Essa forma de enxergar o processo vai tirar o peso de eu tenho que ser corajosa e vai colocar no lugar a habilidade. Eu preciso ser constante e tolerante. É assim que a gente perde o medo de ser vista. O nosso papo gostoso está quase acabando e a parte fácil definitivamente acabou. Agora vai começar a parte desconfortável, que é aplicar. Gente, o conhecimento sem prática é apenas um novo jeito de se esconder atrás de livros. E lidar com emoções não é tão fácil quanto parece. Se você quer aprender melhor a lidar com esse desconforto que vai vir, eu tenho um vídeo aqui que eu ensino somente como lidar com emoções e o jeito não é sendo lógica, tá? Eu vou deixar esse vídeo aqui para vocês adquirirem outra habilidade, porque habilidades é o nosso segundo pilar. E não se esquece de ir lá na minha loja escolher uma fofurinha dessas aqui para te acompanhar no seu processo. Elas são 100% artesanais, sou eu quem faço, são utilitárias, tá? Eu vou deixar o link da descrição na bio. Te vejo no outro vídeo daqui a 2 segundos.